Primeiro passo. Vamos começar com a marcação na latinha. Essa marcação serve para fazer o furo. Segundo passo. Vamos pegar a agulha e furar a latinha em diferentes regiões. E passamos a linha em volta do abridor da latinha. Pegamos a latinha e amarramos no suporte. Terceiro passo. Pegamos o álcool e a seringa com a agulha e injetamos na latinha. Pegamos o fósforo e acendemos a fonte de calor. O gás é aquecido na parte quente da fonte de calor, fazendo a latinha girar. Uma máquina térmica caseira é um dispositivo que converte o calor em trabalho mecânico. Existem várias formas de construir uma, mas um exemplo simples é o motor Stirling, que opera na base na expansão e contração de um gás. Número 1. O que é uma transformação isotérmica? Uma transformação isotérmica é um processo termodinâmico em que a temperatura de um sistema permanece constante durante todo o processo. Em outras palavras, a temperatura não varia enquanto ocorrem mudanças em outras grandezas, como pressão, volume ou quantidade de substância. Um exemplo prático de uma transformação isotérmica é o processo de compressão e expansão lenta de um gás contido em um pistão isolado termicamente. Durante esse processo, a temperatura do gás é mantida constante, muitas vezes através da troca de calor com um reservatório térmico externo. Número 2. O que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é um processo termodinâmico em que a pressão de um sistema permanece constante durante todo o processo, enquanto outras grandezas, como temperatura, volume ou quantidade de substância, podem variar. Em uma transformação isobárica, o sistema está em contato com o reservatório térmico, que mantém a pressão constante, permitindo que outras variáveis termodinâmicas se ajustem conforme necessário. Isso significa que a pressão interna do sistema é igual à pressão externa constante durante todo o processo. Número 3. O que é uma transformação isovolumétrica? Uma transformação isovolumétrica, também conhecida como transformação isocórica, é um processo termodinâmico em que o volume de um sistema permanece constante durante todo o processo. Isso significa que, independentemente das mudanças em outras grandezas, como pressão, temperatura ou quantidade de substância, o volume do sistema não varia. Um exemplo prático de uma transformação isovolumétrica é o aquecimento de um líquido ou gás contido em um recipiente hermético, de modo que o volume não pode se expandir ou contrair. Nesse caso, à medida que o sistema é aquecido, a pressão interna aumentará, de acordo com a lei dos gases ideais, mas o volume permanecerá inalterado. Número 4. Como as grandezas físicas estão relacionadas nas seguintes transformações? As grandezas físicas estão relacionadas de maneira diferentes em cada uma das três transformações termodinâmicas. 1. Transformação isotérmica. Nessa transformação, a temperatura do sistema permanece constante. A relação importante aqui é a lei de Boyle-Mariotte, que relaciona pressão e volume constante. A pressão e o volume variam inversamente durante uma transformação isotérmica. 2. Transformação isobárica. Nessa transformação, a pressão do sistema permanece constante. A relação principal é a lei de Charles,
que relaciona volume e temperatura constante. O volume e a temperatura estão diretamente relacionados durante uma transformação isobárica.